Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, amém, Abba Pai. Graça e paz abençoados, amém. Glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Graça e paz a você, ao vivo, online no YouTube, ao vivo, online no Facebook. Estamos ao vivo para todo o Brasil e toda a terra, aonde estiver alguma ovelha escolhida, movida por Deus a estar conosco online. Graça e paz a você no YouTube, graça e paz a você no Facebook, graça e paz a vocês incontáveis nos vários grupos MGAs de WhatsApp. Tudo começou quando fui convidado a me retirar da Igreja Batista por estar dando glória a Deus em voz alta nos cultos de domingo, por estar muito grato a Deus por maravilhas recebidas, por bênçãos e intervenções divinas em minha vida. Tamanha era a minha gratidão e gozo por estar vivendo aquela nova vida. Um diácono me avisou a ir na secretaria da igreja que o pastor queria falar comigo, juntamente com mais um irmão, também cheio do Espírito Santo. E o pastor me exortou por estar, em outras palavras, atrapalhando o culto deles. E depois de me dar um sermão, resumindo, no final ele disse: se você quiser, aqui é assim. Se não quiser, e então abriu os braços. Lembro que Deus me mandou que eu ficasse quieto e não falasse nada. Mas eu pensava: Senhor, eu estou levando uma bronca por estar te adorando e te glorificando. Mas Deus mandou eu ficar quieto. Então, ouvi tudo que o pastor disse. E ao terminar, respondi: posso ir? E ele disse: sim. E então, muito envergonhado e cabisbaixo, saí. E uma voz interior sussurrou dentro de mim e disse: não olhe nem para trás. Lembrei-me na hora da mulher de Ló, que ao olhar para trás virou uma estátua de sal. Lembro que andei mais ou menos uns 600 metros sem olhar para trás, até virar a esquina e pegar a outra rua, com um grande peso sobre mim. E então, ao virar a esquina, o peso saiu e consegui virar e mexer o pescoço. Quando Deus disse: não olhe nem para trás, sabia que Ele estava mandando eu sair dali. E como Abraão, saí sem saber para onde iria, nem qual rumo tomaria. Passou os dias e ficou claro que ali não era o meu lugar. E então, 2 semanas depois, o pastor me procurou para que eu voltasse para a igreja, dizendo que iria mudar a presidência e a direção da igreja. Mas já era tarde, Deus já tinha me dado uma palavra. E então disse ao pastor: não, pastor, Deus mandou eu sair. E ele insistia em dizer que a igreja ia mudar, mas eu passei a ele a palavra que eu tinha recebido de Deus. Falei: pastor, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se for para a esquerda, eu irei para a direita. Não podemos brigar porque somos irmãos. E eu citei para o pastor Gênesis 13, verso 8 e 9. Essa era a palavra que Deus tinha me dado. Imagina eu citando a palavra para um pastor teólogo, um jovenzinho ensinando e exortando um pastor teólogo. Eu nem pastor não era, eu era só um ovelhinho. Então senti de Deus de fazer cultos de oração e louvor a Deus na sala da casa da minha mãe. E isso era em 1992. A sala enchia de crentes. O Espírito Santo se manifestava em nosso meio. Havia sinais, prodígios, maravilhas. A unção do Espírito fluía em nosso meio naquela sala da casa da minha mãe. Nesse tempo não existia internet, celular, WhatsApp, Facebook, YouTube. Em 1992 não tinha essas coisas. E as pessoas começaram a se achegar nesses cultos de quarta-feira à noite. E de repente já eram 10 pessoas, e 20,
e a sala já não cabia mais, as pessoas ficavam na cozinha, outros no quintal, até que eu senti pelo Espírito de abrir um ministério. Procurei o pastor Wilson, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele já sabia da minha situação e da minha história. E então, no dia 6 de junho de 1993, fui consagrado a pastor por ele. Começamos como Igreja Renovada, 1993, para quem não sabe a história. E então, posteriormente, passamos para Ministério Palavra de Deus, 1995. E depois para Ministério Profético e Apostólico Palavra de Deus. Aí já era 1997. E por fim, Ministério Graça e Apostolado. Foi a revelação dada em 2004. O projeto é oferecer a Deus no mínimo 50 anos de ministério. Já passamos da metade do caminho. 30, né? Parece que foi ontem. Já se passaram 30 anos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos cheios de alegria. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É o prólogo do livro volume 8, série Graça e Apostolado. Me permite agradecer a Deus. Aqui eu começo contando a minha história, né? Como começou o ministério. 10 e 11 de junho, celebramos 30 anos de ministério. 10 e 11 de junho, 30 anos de ministério. Foi quando saiu o lançamento oficial do livro Série Graça e Apostolado, volume 8. Os assuntos desse livro: Santa Ceia, porque aqui a capa na frente, sempre na última capa, tá os temas do assunto do livro. Então, os temas do volume 8. Santa Ceia ou Páscoa Judaica? Por que em Graça não tem a famosa e chamada Santa Ceia? Que não é santa, né? Por que não tem? Nesse livro eu explico. Ó, 170 páginas. Santa Ceia ou Páscoa Judaica? Outro assunto importante: não toque na arca. Outro assunto: graça, a interpretação apostólica. A graça já está interpretada. Ninguém pode ajudar Deus. Teve um pastor, para mim, muito insensato, né? Não é ousado, é muito insensato. Insensato no popular é burro, né? Tolo. O pastor disse que Paulo morreu sem entender muitas coisas. Não é como o pastor fala uma coisa dessa. É muito sensato, né? Se Deus revelou, 1 Coríntios 3,10, Paulo disse: segundo a graça que me foi dada, pus eu como fundamento. Como é que o pastor fala que Paulo morreu sem entender, se a graça foi dada para Paulo? O primeiro e o único homem na terra a receber direto de Deus a graça, a revelação da graça. Graça, interpretação apostólica. E mais um assunto deste livro: os dois tipos de salvos. Nós sabemos em Efésios 2,8 que pela graça somos salvos. Mas você já entendeu que existem dois tipos de salvos? Você é salvo, não é? Eu não sou salvo, nós não somos salvos. Mas tem mais um tipo de salvo. Então você precisa entender essas coisas, né? Para cumprir o Filipenses 2,2, para ter o mesmo modo de pensar. Se você não tem esse livro ainda, adquira através. Pode pedir agora aí mesmo pelo WhatsApp, pelo Facebook, no nosso site graçaeapostolado.com, na radiomgaonline.com também tem como você adquirir. Então, adquira e cresça em graça. Para quê? Filipenses 2,2. Para que tenhamos o mesmo modo de pensar. Romanos 1,5 diz que recebemos a graça e o apostolado. Então, nós precisamos que todos tenham o mesmo modo de pensar. Eu sei explicar todos os assuntos da graça que estão na Bíblia. Você também precisa saber. Vira e mexe, eu recebo as pessoas me mandando áudio, manda mensagens: pastor, como é que eu faço aqui? Pastor, eu não sei como. Leia meus livros. Já estamos no volume 8. Ó. Esse já é o volume 8. 1, 2, 3, 4, 5. Volume 8. Leia meus livros, que nos livros eu explico a graça. Um irmão falou assim: mas o que está no seu livro é o que você prega? Claro, né? Não é. Eu não prego uma coisa e no livro tem outra.
o livro, por isso que é série Graça e Apostolado. Então, o que tem no livro são minhas pregações, meus ensinos, meus raciocínios. Você quer ver o que Paulo diz? Abram em Efésios 3. Olha o que está no meu livro, ó. Efésios capítulo 3. Efésios 3, versículo 4. Está aqui o motivo por que eu escrevi livros. Efésios 3, 4. Paulo disse: quando lerdes o que escrevi, já é a 8ª edição dos livros MGA, série Graça e Apostolado. Já estamos na 8ª, número 8. O que tem nesse livro? Efésios 3, 4. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? Digam, a graça de Deus. Então, o que eu prego, o que eu ensino, o que eu explico nos meus livros? O mistério de Cristo. Qual que é o mistério de Cristo? A graça de Deus. Como é que você vai entender se você não ler? Efésios 3, 4 foi a motivação de eu colocar tudo que eu prego e ensino nos meus livros. Foi a motivação. Efésios 3, 4. Quando lerdes o que vos escrevi. Paulo escreveu cartas para a Galácia, para os Coríntios, para os Romanos, para os Efésios, para os Filipenses. Eu escrevo livros. Paulo escreveu cartas, eu escrevo livros. Então, como Paulo disse para eles, eu digo para vocês. Efésios 3, 4. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão. Então você não pode me julgar sem ler o que eu escrevi. Você não pode falar, mas... Não. Antes de me julgar, ou até condenar, ou pensar mal de mim, Efésios 3, 4. Quando você lê o que eu escrevi, você vai poder perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, a graça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. E então vamos começar a ministração de hoje. Você já sabe aonde adquirir, né? Você já sabe. Se você está me assistindo ao vivo no nosso canal no YouTube, nosso site, nossa rádio, os grupos de WhatsApp, então você já sabe como e aonde adquirir, né? Vamos agradecer a Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Que o Senhor seja louvado nesta noite, recebendo honras e glórias, louvores e adoração. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que revele a tua palavra aos que vão me ouvir e me assistir, para a tua glória, para que todos tenham um perfeito entendimento. A minha oração, o motivo da minha oração de intercessão, Senhor, é por eles, não por mim, para que o Senhor dê a eles também o entendimento que o Senhor deu a mim, porque o Senhor, está escrito, que não faz acepção de pessoas. Então eu te peço em nome de Jesus, revela a tua palavra, a tua graça e este apostolado, e nós te louvaremos de todo o nosso coração. Quem pode falar amém com uma salva de palmas ao Senhor, nosso Deus Jesus. Pode se assentar, por favor. Deixa eu dar uma reguladinha no som aqui e vamos nos alimentar com o pão do céu. O tema hoje é continuação e conclusão de uma ministração que eu já fiz, tá? Então hoje eu quero concluir entendendo 1 Coríntios 10, parte 2, porque a parte 1 eu já fiz. Então eu quero concluir esse assunto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10 e deixa eu te explicar algo aqui antes de começar a ministrar. Toda quarta-feira, por direção e inspiração do Espírito Santo, não foi um homem que mandou fazer isso, não foi uma ideia que eu tive, não partiu de mim. Toda quarta-feira nós temos aqui no MGA, aqui na sede, a leitura exaustiva, como está escrito, a leitura, a pregação, o ensino e a ministração dos capítulos e versículos da palavra de Deus. Nós já ministramos aí, se você entrar no nosso canal no YouTube, procura no YouTube Ministério Graça e Apostolado, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Se você entrar no nosso canal no YouTube, entra lá no canal Ministério Graça e Apostolado, vai ter a playlist, clica na playlist
Você vai ver, ó, entendendo 1 Coríntios. Lá tem Coríntios, tem Romanos, tem Gálatas, tem Efésios, tem vários assuntos. Se você perguntar para você mesmo, nossa, tem um assunto aqui em Efésios 6 que eu não entendi. Está lá, versículo por versículo. Não precisa nem... Pastor, o versículo está lá. Entendendo Romanos 3, está lá. Pastor, eu estava lendo em casa Romanos 10, mas teve um assunto... É só ir lá. Vai no nosso canal, no YouTube, clica na playlist... Entendendo Romanos, entendendo Gálatas, entendendo Efésios, entendendo Coríntios, entendendo João 10. Vai lá e você vai acompanhar o estudo, a explicação, versículo por versículo. Às quartas-feiras, salvo uma manifestação extraordinária do Espírito Santo, às quartas-feiras eu leio, eu explico, versículo por versículo, não tem como errar. Já para que ninguém fale, eles usam texto isolado. Como texto isolado se eu estou lendo a Bíblia como um todo? Por exemplo, eu já vi falarem assim, eles citam Hebreus 2,14, mas eu já ensinei aqui, entendendo Hebreus 2. Se você assistir entendendo Hebreus 2, você vai ver verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... onde falar que o diabo foi aniquilado. Quer dizer, eu estou lendo. Então não tem algo errado, não tem nada errado, não tem como pensar ou suspeitar mal. É o que eu falo se estiver escrito. Eu creio, eu estou lendo a palavra de Deus. Não tem como estar errado, porque é o que está escrito. Não tem como, não dá nem margem para que alguém pense que há uma velhaquice, uma distorção, não tem como, porque nós estamos lendo como está escrito. Amém, abençoados? Então toda quarta-feira às 19h30, Bíblia, papel e caneta. Está aqui, ó. Caneta é importante para você, marca na Bíblia, marca o dia, sublinha, circula, tudo isso aí é te ajudando a você receber o perfeito entendimento. Amém? Hoje o tema entendendo 1 Coríntios 10, parte 2. Vamos lá? Coríntios 10. Eu vou recapitular em alguns instantes para que eu chegue no meu assunto, tá? Eu vou pulando os assuntos aqui, ó. Coríntios 10, 2. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então aqui Paulo está falando que a comida e a bebida para nós é uma comida e uma bebida espiritual. Lembrando que 1 Coríntios 10 é antes de 1 Coríntios 11, aonde aqui no verso 17 ele fala: nisto que vou dizer não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Coríntios 11 é onde Paulo começa a falar sobre a ceia, que na verdade ele fala que é Páscoa. E já, ninguém percebe isso, mas de novo eu falo, 1 Coríntios 10 é antes de 1 Coríntios 11. E diante de Deus não existe capítulos e versículos. Porque quando você já escreveu carta para alguém, para namorada, para sua mãe? Hoje não escreve mais, mas mandou um e-mail. Quando você não fica mandando um e-mail para uma pessoa, bom dia João, parte 1, versículo 2. Nesse dia eu fui no shopping. Parte 1, versículo 3. E depois do shopping eu fui na feira. Parte 1, versículo 4. Você faz assim com seu amigo? Você não fala, João, tudo bem com você? Eu fui no shopping, fui na feira. Blá, blá. Não é assim? Diante de Deus não tem capítulo e versículo, irmão. Então é preciso... Só existe capítulo e versículo por causa de nós. Para nós nos localizarmos. Achar. Porque se tirar tudo aqui, como é que você vai achar? Se eu começar a citar... Vamos fazer uma pegadinha aqui? Vamos ver se alguém sabe o que eu estou lendo aqui. Peraí. Vamos fazer uma pegadinha aqui. Vamos ver se alguém aqui tem ideia. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Essa é fácil, hein? Onde é que eu estou lendo?
Vai, pelo menos o profeta. Vai. Já dei uma dica que é um profeta. Então, se é um profeta, não é Mateus, né? Se é profeta, não é Mateus, não é João, não é Mateus. Onde que eu estou lendo? Isaías. Está claro ou não está claro? Eu vou fazer uma pegadinha aqui, vamos ver. Então, mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá. Vamos ver se você vai adivinhar. Vamos ver aqui. Vamos ver se você vai adivinhar. Só para você ter uma ideia. Olha lá. Buscar-me-eis, essa é facinho, hein? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Onde que eu estou lendo? Jeremias 29, 13. Está vendo que é por causa de vocês? Está vendo que é por causa de vocês? Porque o que eu estou lendo é verdade. Eu não falo para Deus, Deus, Jeremias 29, 13. Eu falo para vocês, igreja, Jeremias 29, 13. Então, só existe capítulo e versículo por causa de nós. Tá claro ou não tá claro? Esse é bem facinho, hein? Se errar, eu vou tacar a Bíblia daqui na sua cabeça. Não, esse você não pode errar. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Onde eu estou lendo? Mateus? Se falar Mateus, tá com a Bíblia daqui, hein? Salmos o quê? 43? 23. Então gravem e guardem aí, A Bíblia só tem capítulo e versículo por causa de nós, para nós nos localizarmos, para a gente se achar. Porque eu posso chegar aqui e abrir a palavra aqui, eu já vim com a palavra revelada. Eu posso chegar aqui e falar assim, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Esse está fresquinho, eu falei domingo. É o que? Vai. Aí, tá vendo que tá fresquinho? Vocês já estão usando por aí, né? O Mateus 5:20. Então, glória a Deus. Então a Bíblia só tem capítulo e versículo por causa. Ficou claro? Então olha lá, eu tô falando de Mateus 10, de Coríntios 10. Coloca o seu dedo aí em Coríntios 10, 3 e 4. Para eu entrar no meu assunto. Coríntios 10, 3 e 4. 3, todos eles comeram a mesma comida espiritual. Coríntios 10, 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. E vale te lembrar que Cristo sempre existiu. Mas Jesus, Mateus 1,18, nasceu. Pegou essa? Diga comigo, escreva aí, diga. Jesus nasceu, mas Cristo sempre existiu. Por quê? Porque Cristo é o próprio Deus, está claro ou não está claro? Por isso que Paulo está citando aqui em Coríntios 10, 4, que a pedra era Cristo. Ele falou que a pedra era Cristo ou a pedra era Jesus? Cristo. Por que não podia ser Jesus? Porque ele está citando Moisés. Coríntios 10, 2. Todos foram batizados em Moisés. Como é que você pode citar Jesus se ele está citando Moisés lá em Êxodo? Se Jesus nasceu em Mateus. Está claro ou não está claro? Então a pedra não era Jesus, a pedra era quem? Dá um sinal quem entendeu. Então olha lá, coloque seu dedo em Coríntios 10, 3 e 4. Eu quero que você pegue esse entendimento. Esse entendimento que eu vou te passar aqui agora é um breve resumo. É uma visão panorâmica. Você sabe o que é visão panorâmica? Quando você vai num prédio, hoje eu estou morando no 5º andar, né? Hoje eu tenho uma visão panorâmica lá de baixo. Quando você vai num prédio, no 5º, no 10º andar, você olha lá para baixo, você tem uma visão panorâmica. Você vê a rua, você vê as casas, e você olha, você vê a praça. É uma visão panorâmica, lá de cima. Se você está assim, você não consegue ver, a sua visão é limitada. Então eu quero te passar agora uma visão panorâmica, olhando a Bíblia do lado de cima, você consegue ver como um todo. Você entendeu? Então, olha o que é uma visão panorâmica. Coríntios 10, 3 e 4. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Comeram comida espiritual, beberam bebida espiritual. Agora, Coríntios 11, 17. Pula lá para frente. Olha a visão panorâmica. Aí você vai saber porque que em Coríntios 10, 4 e 5, ele está falando de comida espiritual e bebida espiritual. Coríntios 11, 17. Nisto que vou dizer, não vos louvo. Circule aí, nisto. Coríntios 11,
17, ó. Nisto o que, Paulo? Nisto que vocês estão fazendo. E o que eu vim falar sobre isso? Não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Diga comigo assim, mas o que eles estavam fazendo? Se reunindo para comer e beber. Por isso que ele disse o quê? Não tendes casas onde comer e beber? Lembra que Paulo falou isso aí? Então, Paulo está dizendo que eles se reuniam para pior, por quê? Coríntios 10, 3 e 4. Diga, porque a comida era espiritual. E eles estavam comendo pão. Diga, porque a bebida era espiritual. E eles estavam bebendo vinho. Então, Paulo disse, nisto que vocês estão fazendo, não vos louvo. Por quê? Na verdade, eles não tinham entendido nada. Entendeu? As igrejas evangélicas ainda não entenderam nada. Nossa, pastor, mas aquela igreja já tem 110 anos. 110 anos sem entender nada. Teve um pastor que me mandou um áudio. A irmã mandou, lá no Rio de Janeiro, mandou uma ministração para o pastor da lei, cego. Cego não tem como enxergar, né? Aí ele me mandou um áudio. Não pode ser, porque nós somos pecadores sim. Olha o sinal que a pessoa é cega. Olha o sinal que é cego. Porque o cego não enxerga. Olha o sinal. Ele mandou um áudio assim, nós somos pecadores sim. Jesus morreu por nossos pecados. Pronto, já provou que não... já provou, porque como é que você fala que ele morreu pelos pecados e fala que você é um pecador? É a continha que eu faço já faz 30 anos. Minha professora me ensinou, Joãozinho tinha 10 laranjas, ele deu todas as laranjas para Maria. Com quantas laranjas Joãozinho ficou? Com nenhuma. Então vamos ler Romanos 4, 25. Jesus morreu por nossos pecados. Com quantos pecados nós ficamos? Ele morreu por nossos pecados. Está claro ou não está claro? Entender isso é uma revelação. De modo que quem não entende isso, ainda não entendeu nada. Porque como é que você pode falar para alguém que ele ainda tem dívida, que ele ainda é um pecador, se a dívida já foi paga? Há anos que eu falo isso. Você já deve ter ouvido falar isso aí? Pastor, eu devo a Casa Bahia. Nossa, eu não tenho como pagar, estou desempregado, devo a Casa Bahia. Jesus pegou sem você. Enquanto você foi dormir, ele fez isso. Aliás, você não tinha nem nascido quando ele fez isso, né? Enquanto você foi dormir. Enquanto você foi dormir com um monte de dívida, Jesus foi lá e quitou. Estou citando Colossenses 2. Ele quitou, ele pagou. Paulo disse, havendo cancelado o escrito de dívida. Versão atualizada. Havendo riscado a dívida que você tinha. Pô, pastor, vai morrer sem entender isso? Se ele cancelou a dívida, como que você pode chamar alguém de caloteiro se ele cancelou a dívida? Em outras palavras, como você pode chamar alguém de pecador se ele morreu pelos pecados? Hebreus 9, 26, ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quer que eu cito de novo? Para não achar que eu estou mentindo ou inventando? Hebreus 9, 26, Jesus aniquilou o pecado, vírgula, pelo sacrifício de si mesmo. Por mais burro que eu fosse, eu ia entender. Quando ele morreu na cruz, sacrifício de si mesmo, ele aniquilou, ele tirou o pecado. Colossenses 2, cravando na cruz. Aí o pastor aparece, vai para a faculdade teológica e volta dizendo que todos são devedores, todos são caloteiros, ou seja, todos são pecadores. Resumindo, o que Jesus fez para eles não valeu para nada. Na verdade, Jesus, na ótica deles, não devia nem ter nascido, muito menos morrido. Porque antes de Jesus nascer, o ser humano era pecador. Antes de Jesus morrer, o ser humano era pecador. Ele nasce e morre, e o ser humano continua pecador, então ele nasceu e morreu para quê? Essa é a confusão da teologia tradicional. Quem entendeu? Para ficar mais claro, vai? Para ficar mais claro. Você vai na igreja batista, você é um pecador. Você vai na igreja metodista, você é um pecador.
Você vai para outra cidade, para outro estado bem longe. Você vai lá na Assembleia de Deus, nunca ninguém te viu. Chega lá, você é um pecador. Aí você muda de país. Vou lá na Presbiteriana, lá em Londres, na Inglaterra. Chega lá, você é um pecador. Quer dizer, o sistema está na terra. O sistema da ignorância. O sistema da falta de entendimento espiritual. Quem está entendendo? É impossível. É bom você escrever isso se for preciso, hein? É impossível que tenhamos pecado ainda depois da morte e ressurreição de Jesus. Você conseguiu entender o que eu falei? Diga comigo, é impossível que tenhamos pecado ainda depois da morte e ressurreição de Jesus. Você consegue entender essa frase? Que é impossível? Por isso que Hebreus 6 diz o quê? Que se você tem pecado ainda, estaria crucificando Jesus de novo. Mas aí eu te pergunto, até quando você vai crucificar Jesus? Jesus não morreu por nossos pecados? Morreu. Mas dizem que temos pecado ainda, então ele tem que morrer de novo. Porque parece que o primeiro não valeu. Está percebendo a falha teológica? Por isso Gálatas 2:21. Que texto que eu falei? Paulo disse, não anulo a graça de Deus, porque se eu ainda tenho pecado, Gálatas 2:21, Cristo morreu em vão. E eu te pergunto, Cristo morreu em vão? Capricho, diga bem forte, por mim não. É lamentável que pessoas ouçam um suposto pastor chamá-los de pecadores. Ou, numa breve analogia humana e terrena, continuar chamando quem já não deve mais nada de caloteiro. Não seria uma vergonha? Precisa alguém te chamar de caloteiro? Sendo que você já não deve mais nada, porque a dívida já foi paga. É lamentável. Por isso que Jesus disse que se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Quem que é um cego? É o pastor que fala isso. E quem que é o outro cego? É o que está ouvindo o pastor. Então, tá claro aí? Se um cego guiar outro cego, o que Jesus está falando? Se o pastor é cego, ele não entende, e você crê no que ele está falando, é um cego guiando outro cego. Está claro ou não está claro? É inadmissível que um ser humano inteligente, que sabe que 1 mais 1 é 2, que 5 mais 5 é 10, sabe andar, sabe dirigir, sabe escovar os dedos. É inadmissível que o ser humano um pouquinho inteligente não entende que não temos mais pecados diante de Deus. Não consegue entender Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Que condenação que era essa? O pecado. E por que nenhuma condenação há? Porque ele tirou o pecado, ele aniquilou o pecado. Eu sou o único que entendo isso, mesmo citando a palavra. Será que eu sou o único? Tem mais alguém aí que entende? Então, deixa eu voltar no meu assunto. 1 Coríntios 10, 3 e 4. Digam comigo, eu estou ensinando vocês a ministrar. Digam, 1 Coríntios 10, 3 e 4. Paulo está falando de uma comida espiritual, de uma bebida espiritual. Diga, que é Cristo. Diga, 1 Coríntios 10. Aí chega 1 Coríntios 11, verso 17, Paulo, olha, o que eu vou falar aqui agora, eu não queria falar, mas vou ter que falar. No que vocês estão fazendo aí, está errado, hein? Não tem como falar glória a Deus por sua vida. Por quê, Paulo? Eu não falei, Coríntios 10, 3 e 4, que a comida é espiritual? Eu não falei que a bebida é espiritual? E Coríntios 11, o que eles estavam fazendo? Dando comida e dando bebida. E a comida que eles davam em Coríntios 11 e a bebida que eles davam era espiritual? Claro que não. Diga, por isso que Paulo não louvou eles. Não louvou, quer dizer, Paulo não se agradou deles. Porque, na verdade, eles não tinham entendido. Na verdade, batista, presbiteriano, metodista, católico, pentecostal, não entenderam nada. Falei.
Nossa, pastor, mas a igreja católica tem mil e poucos anos sem entender nada. Ou então estão agindo como quem não entende. Não, nós entendemos. Ou então fica pior. Porque se entendem, por que não passa o entendimento para o povo? Amém? Porque depois que Jesus disse, tudo está consumado, já não há mais simbologias. Por quê? Hebreus 10:1, a simbologia era feito para mostrar o que iria acontecer. Mas já aconteceu. Aonde? Na cruz. Se já aconteceu, porque a simbologia ela era uma mensagem profética. O João Batista, Mateus 3, ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Por quê e para quê? Isso nunca ninguém falou. Eu não conheço um pastor que falou isso. E eu conheço mais de 2.500 pastores. Eu não conheço um que já falou o que eu vou falar aqui agora. Eu não conheço um, sabe o que é um? De nenhuma denominação. Eu não conheço um pastor que já falou o que eu vou falar aqui agora. João Batista batizava no Rio Jordão, eu estou citando Mateus capítulo 3, porque João Batista era um profeta. E todo profeta traz uma mensagem profética. Que por trás dessa mensagem tem uma revelação. Qual era a mensagem profética que João Batista trouxe? E que infelizmente, lamentavelmente, até hoje, 98% do cristianismo não entendeu ainda. E olha quanto tempo já passou, hein? Qual era a mensagem profética que o João Batista trouxe fazendo batismo? Porque não existia batismo na Bíblia. Você não tem uma Bíblia? Começa a ler a Bíblia em Gênesis e vai até Mateus capítulo 3. Vê quem se batizou. Quem ou quantos? Nenhum. Nunca. Não existia batismo. Está entendendo? Não existia batismo. Nunca ninguém tinha sido batizado por nada, por ninguém. Não existia isso. E eu estou falando dos judeus hebreus, não de nós gentios. Não existia batismo. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Até chegar em Mateus 3, nunca ninguém tinha sido ou se batizou, porque não existia. Mas João Batista era um profeta. Ele, Mateus 3,6, apareceu João Batista no Rio Jordão, na Judéia, batizando os judeus. Qual era a mensagem que o profeta João Batista estava trazendo, fazendo batismo? Qual mensagem? Que todo mundo tinha que fazer também? Não, claro que não. Que mensagem? E Paulo foi o primeiro e o único a captar essa mensagem dele, pegar. E vou te provar isso. Que mensagem profética que João Batista estava trazendo, batizando as pessoas? Quando João Batista fazia isso, ele estava assim, simbolizando o quê? Morte e ressurreição. Mas o João Batista podia fazer isso, porque ele era antes de Cristo. Mateus 3, ele podia fazer. O João Batista não tinha erro nenhum. O problema é o pastor batista fazer isso hoje. É o pastor da Assembleia fazer isso hoje. O problema é as igrejas evangélicas fazer isso hoje. Por quê? Porque João Batista estava antes de Cristo. E as igrejas estão depois. E tudo já está consumado. Então não precisa mais fazer. Não precisa mais simbolizar. Por quê? Porque tudo já está consumado. E eles se apegam. João Batista fazia, eu vou fazer também. Graças a Deus que João Batista não pulou de um prédio. Senão eles teriam que pular também. Não é? Não, nós fazemos, porque em Mateus 3, João Batista fazia. Mas se ele tivesse comido lama, se ele tivesse rolado na lama, você ia fazer isso também? Então é preciso entender a mensagem do profeta. Por isso que a graça tem fundamento profético e apostólico. O que eu falei? Olha o fundamento profético. O João Batista trouxe a simbologia. Olha o fundamento apostólico. Efésios 2. Paulo diz, vocês já morreram e já ressuscitaram com ele. O Paulo foi o primeiro a entender. O Paulo,
que foi, Paulo? Peguei. Por que João Batista batizava? Por quê? Porque quando ele batizava, ele simbolizava, ele estava falando assim, olha, vocês vão morrer com Cristo e vão ressuscitar com Ele. Paulo, Efésios capítulo 2, estando vós mortos, fostes sepultados juntamente com Ele e ressuscitados. O Paulo escreveu a revelação que ele entendeu do que o João Batista fazia. O Paulo foi o primeiro e o único a falar, e eu não conheço um pastor que fala isso. O MGA fala. Você não está vendo que o que Paulo trouxe, ou seja, o apostolado de Paulo, você não está percebendo que tem fundamento? Não é coisa da cabeça dele que ele pensou do nada? Você não está percebendo? Vamos lá em Efésios 2 rapidinho. Fala em Efésios 2. Olha aqui, ó. Vê se não está claro. Para quem tem olhos iluminados. Ó. Efésios 2, versículo 4. Olha lá, ó. Vê se precisa batizar nas águas. Vê. Eu vou ler Efésios 2, 4 até o 8. E me responde se ainda precisa se batizar para ser salvo. Você me responde. Não, mas a ordenança de Jesus. Para de falar besteira, mano. Colossenses 2, não tem mais ordenança, ele cancelou tudo, acabou. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Tudo se fez novo. Andamos em novidade de... Esquece ordenança, gentil. Essas ordenanças eram judaicas, nós somos gentil. Efésios 2,4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Efésios 2,5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, delitos, quer dizer, pecados, o que ele fez, hein? Nos vivificou, ou seja, nos deu vida juntamente com Cristo. 5. Quando nós estávamos mortos nos pecados. Você não fez nada, você não aceitou Jesus, você não foi para a igreja, você não teve livre-arbítrio, você estava morto. Efésios 2,5. Ele, verso 5, nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Para aí. O que João Batista fazia em Mateus 3? Batizava as pessoas no Rio Jordão. Logo, cai por terra a teoria da doutrina do batismo por aspersão. Cai por terra. Sabe o que é aspersão? Água na cabeça. Sabe por que cai por terra? Porque se o batismo de João Batista fosse por aspersão, não precisava ser num rio. Podia ser na sala, na cozinha, no quintal. Pega uma bacia e faz isso. O padre não faz isso? Ele não batiza na igreja com uma bacia pequenininha? E por que João Batista foi num rio? Diga bem forte. Porque não era por aspersão. Diga, era por imersão. Claro. E por que por imersão? Imergir, afundar. Por quê? Para simbolizar que estava o quê? Morrendo e o quê? Mas isso era a simbologia de João Batista, profeta. Paulo olhou para João Batista e disse, Efésios 2,5, nós estávamos mortos. Efésios 2,6, e ele nos ressuscitou. Pegou? Efésios 2,5, estando nós mortos. Verso 6, nos ressuscitou. Olha o João Batista batizando. Ó, você está morrendo, você vai morrer, hein? E vai ressuscitar. O próximo, vem o próximo judeu. Ó, você vai morrer, hein? E vai ressuscitar. Isso quando Jesus fosse morrer na cruz. Porque Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Então João Batista falava, vocês vão morrer e vão ressuscitar igual ele vai morrer e ressuscitar. Aí passou um tempo, Jesus morreu e ressuscitou. Paulo olhou para a cruz e falou, isso já aconteceu. Efésios 2,5, vocês estavam mortos. Efésios 2,3, vocês ressuscitaram. Verso 8, pela graça sois salvos. Esquece o João Batista. Aonde você vai ouvir isso, irmã? Aonde você vai ouvir? Já passou em 200 igrejas, ninguém nunca falou. Porque não sabe, não entende. Não tem revelação da Bíblia. É ou não é verdade?
Aí vem a pergunta: então não tem lógica se batizar? Claro que não, porque pela graça já é salvo. Aí Paulo explicou aos romanos. Abre aí, ó, Romanos 6,3. Corre lá. Aí Paulo explicou para os romanos. Ó, Romanos 6,3, olha lá. Romanos 6,3. Não sabeis que todos quantos fomos o quê? Olha lá. Mas batizado na água do Rio Jordão? Não, batizado em quê? Em Cristo Jesus. Não é o que Paulo diz? Então o batismo de João era o batismo nas águas. Diga, antes de Cristo. O batismo em Cristo, diga, depois de Cristo. Aí já é para nós. Nós não temos nada, nós não temos nada a ver com o batismo de João por dois motivos. Nós não temos nada a ver com o batismo de João por dois motivos. Primeiro, o batismo de João era judaico. Pode ler Mateus 3. Não tinha um gentil que se batizou. Eram batizados no Rio Jordão por João Batista. Quem? Os que vinham da Judéia. Quem vinha da Judéia era o quê? Japonês? Quem vem da Judéia é o quê? Judeu. Isso é Mateus capítulo 3. Dois motivos. O primeiro, o batismo de João era judaico. Segundo, antes de Cristo. Terceiro, nós não somos judeus, somos gentios. Quarto, nós estamos depois de Cristo. Quinto, não tem nada a ver o batismo conosco, com a igreja, com os eleitos, com os escolhidos. Voltou hoje como era antes de João Batista. De Gênesis 1 até Mateus 3, nunca houve batismo, nunca ninguém tinha se batizado. Ele apareceu trazendo uma mensagem profética, e ele deixou clara a mensagem que vocês vão morrer e vocês vão ressuscitar. Paulo veio e disse: vocês já morreram, Efésios 2,5, vocês já ressuscitaram, Efésios 2,6, e agora vocês são salvos pela graça. Continue a vida aí, não fique enroscado. Por isso Hebreus 6, deixe esses rudimentos, prossiga para a perfeição, não lançando de novo o fundamento de obras mortas, ensino sobre batismo. Deixa essas coisas para lá, isso aí foi só um momento da Bíblia. Ele trouxe uma mensagem profética, e Paulo diz: está claro ou não está claro? Ah, que maravilha! Como é bom entender a graça, né? Você vê que a graça não tem nada a ver com dinheiro? Você quer mais rico que a igreja católica? Você vê que o entendimento é de graça. Você não paga nada. O entendimento espiritual. Não é por posição. Olha o Papa. Ele é mundialmente conhecido e famoso. Mas e daí? Não tem revelação. A revelação não é por dinheiro. Você quer mais rico que a Igreja Universal? Você quer mais rico que a Assembleia de Deus? Você quer mais rico que a Igreja Católica? São bilionários. A Igreja Universal tem um banco na Avenida Paulista. Para que eles querem um banco, hein? Jesus teve um banco no tempo dele? Aí você fala assim: não, porque... Tá bom, se Jesus estivesse hoje aqui vivo na terra andando, você acha que Jesus ia atrás de ter um banco, irmão, na Avenida Paulista? Não, sabe onde Jesus iria? Falar com as pessoas do reino de Deus, curar os enfermos, os cegos. Não é isso que ele ia fazer? Mas o bicho Macedo foi atrás de ter um banco. Para quê? E por quê? Aliás, você sabe que só se tem um banco para colocar o quê? Dinheiro. Não preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. O Silvio Santos tem um banco também, o Banco Pan-Americano. Mas não tem problema. Porque o Silvio Santos não tem mais. Mas tudo bem, o Silvio Santos tem um. É diferente. O Silvio Santos não trabalha para o reino de Deus, não é pastor, não é apóstolo, não é nada. Agora, está entendendo o que eu estou querendo dizer? A questão é o seguinte, Isaías 55, ó vós que tendes sede, vinde às águas, vinde, comprai e comei vinho e leite sem preço. Os que tendes sede, vinde, comprai e comei vinho e leite, quer dizer, a unção, a revelação, a sabedoria, sem preço. Mateus 10:8, de graça recebeste, de graça dai. É o que eu estou fazendo aqui já faz 30 anos. Glória a Deus. Amém? Ficou claro esse assunto do batismo aí? Tem pessoas que se enroscam, né? Não, mas Jesus se batizou. Não, mas ele também morreu na cruz. É claro que ele se batizou, ele era judeu. O próprio Jesus estava antes de Cristo.
Está claro ou não está claro? Então por que ele se batizou? Aliás, João Batista nem queria batizar ele. Jesus, João, convém cumprir toda a lei, João. Mateus 5, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Então, eu estou debaixo da lei, eu sou judeu, você está batizando, nós somos primo, tal, vamos escandalizar. Batiza aí, fica quieto, vai, batiza aí. E batizou. Batizou porque era judeu. Porque se Jesus fosse gentil, não seria? Claro que não, porque lá em Mateus 3, João Batista batizava judeu. Então Jesus foi batizado porque ele era judeu. Aí quem não tem conhecimento, o batismo é para tirar os pecados. E que pecado Jesus tinha? Como falam besteira, né? O que é não conhecer a palavra? Não ter revelação, né? Não ter entendimento. Não, o batismo para tirar o pecado. O pecado foi tirado na cruz pelo sangue de Jesus. É só ler Colossenses 2. Amém? Colossenses 2,13. Os pecados foram cravados na cruz. Não tem nada a ver com o batismo, irmão. A última vez, para terminar, o batismo apareceu na Bíblia só como uma simbologia. Os que não entenderam ainda batizaram lá em Atos. Atos capítulo 3, Atos capítulo 5, Atos 10, que não tinha entendimento, não tinha apostolado. Depois que chegou o apostolado de Paulo, Romanos 6,3, Gálatas 3,27, nós já fomos batizados em Cristo. Efésios 4,5, há um só batismo, você já foi batizado. Então, agora o justo vive pela fé. Romanos 3,28, sem as obras da lei. Estou entendendo. Quem está entendendo? Alô? Fica claro para vocês que o apostolado é um entendimento espiritual. O apostolado é o quê? Logo, quem não está debaixo do apostolado não vai ter esse? Não vai ter nunca. Como é que o católico vai entender isso aí? Como é que o batista vai entender? Por isso que Romanos 10,17, a fé vem pelo... Por isso que eles têm que ouvir. Porque ninguém vai entender sozinho do nada. Está claro ou não está claro? Só entende quando ouve. E por que entende quando ouve? É quando Deus, Lucas 24:45, é quando Deus abre o entendimento. Quando que ele abre o entendimento? Quando ouve a palavra de Deus. Isso é um mistério, né? Porque o Espírito Santo e a palavra andam juntos. Então você ouve a palavra, o Espírito Santo. Por isso que esse ministério é extremamente bíblico. Por quê? Para que o Espírito Santo opere em nossos meios. Agora as igrejas que o pastor fica só enchendo linguiça, o Espírito Santo está bem longe. Quantas igrejas o pastor fica só contando história, e não cita a palavra? O combustível da igreja é a palavra e o Espírito Santo. Quando os dois se juntam, pega fogo na igreja. Há uma manifestação, há um gozo, há uma alegria, há prosperidade, há cura. Claro, por quê? Porque a palavra e o Espírito é o que faz Deus se manifestar na igreja, em nosso meio. Amém, abençoado? Mais uma salva de palmas ao Senhor, que eu vou continuar meu ensino aqui. Então volta em 1 Coríntios 10, o tema hoje, entendendo 1 Coríntios 10, parte 2. Então eu te mostrei o verso 3 e 4, para que você entendesse que Coríntios 11, 17, Paulo ia falar, olha, o que eu vou falar aqui agora eu não louvo sobre o que vocês estão fazendo não, hein? Porque está claro que vocês não entenderam nada. Porque Coríntios 10, 3 e 4, a comida espiritual, bebida espiritual, e vocês estão comendo, estão se embriagando, um bebe, o outro não come nada. Não é o que Paulo falou? Um se embriaga e o outro fica olhando, um come, o outro passa fome. Aí Paulo escandalizou. Paulo, vocês não têm casa. Aliás, eu explico tudo isso no meu livro, volume 8. Ó, o primeiro assunto do livro, Santa Ceia ou Páscoa judaica? Os judeus não tinham entendido nada. E uma coisa lamentável no meio do povo de Deus é achar que Deus é um chefe, né, de uma firma e eles são funcionários, empregados. Por isso que eles pensam que tem que cumprir para que Deus possa. Isso é um pensamento da lei, né? E Efésios 2,9, não pelas obras para que ninguém se glorie. Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo, para justificar aquele que crê. Você crê? Eu creio. Então está justificado. Mas não, é só você crer. Crer que Jesus morreu, crer que Ele ressuscitou.
Você já está justificado. Não, mas eu vou subir no monte para Deus. Não, não, não. Não, para Deus abençoar. Não, Ele já abençoou em Cristo. Foi uma troca. Você não sobe no monte, Jesus morre na cruz por você. E você vai ser abençoado. Você não precisa se batizar em águas, e Ele morre e ressuscita, e você é batizado nele. Em outras palavras, não é você que faz, foi Jesus que fez. Tá claro aí ou só eu que entendo isso, hein? A vergonha é igrejas evangélicas não entenderem o que eu estou falando. A vergonha é pastores, pastoras, bispo, o papa, o cardeal, o arcebispo, o obreiro, o presbítero, o evangelista, o diácono, a igreja evangélica. A vergonha é não entenderem isso. E isso que eu estou falando é Bíblia, é palavra revelada. Ou eu estou inventando alguma coisa aqui? Eu não estou lendo aqui, eu estou lendo e explicando. Só que a teologia não lê e não explica. E quando lê distorcendo. Mandando fazer. Quando na verdade não é para você fazer nada. Jesus já fez. Quem é que está entendendo, hein? A próxima quarta-feira vai ser tremenda, hein? Vocês não podem perder por nada, hein? Só uma dica, hein? Quarta-feira que vem vocês vão subir nas paredes. Quarta-feira que vem, hein? Coríntios 10, vamos pular, nós já ficamos aqui no 3 e 4, né? Vamos lá, coloca o seu dedo no verso 7, ó. Coríntios 10, 7, não vos façais idólatras. Verso 8, não nos prostituamos. Verso 9, não tentemos o Senhor. Tudo isso aqui já foi ensinado, tá? Verso 10, não murmureis. Verso 11, essas coisas aconteceram como exemplo para nós não cair no mesmo erro que eles. Verso 12, se você pensa que é o santão, é o super crente, fique esperto para você não cair, hein? Cuidado que Salomão disse que a soberba precede a ruína. Então tem que ficar esperto, hein? Tá? Nós somos salvos, somos abençoados, mas a honra e a glória é para o Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no... É uma troca, abençoados. Na lei... Por isso que na lei, eu subi o monte, eu estou de joelho já faz 2 dias. Então, isso gloria. Em graça não é assim. Em graça é Ele me salvou, Ele perdoou meus pecados, Ele me justificou, Ele me santificou. Então, é uma troca. Nós não nos gloriamos em nós mesmos. Nós nos gloriamos no que Cristo fez por nós. Está claro ou não está claro? Por isso nós somos abençoados. Sem campanha, sem corrente, sem fogueira, sem nada. É só você... fazer a coisa certa, agrada a Deus, Ele dá ordem, Salmo 91, Ele dá ordem aos anjos, os anjos vêm, te servem, você começa a reinar em vida, dá uma salva de palmas ao Senhor, e uma maravilha. Você quer ver uma coisa aqui? Por que os crentes sofrem tanto, hein? Diga bem forte, não nós. Sofrem ou não sofrem? Os crentes da lei não sofrem? Carrancudo, triste. Tem uma mulher lá perto de casa que ela sobe a igreja, ela sobe a rua para ir para a igreja. Mas ela sobe para aí, parece que ela está indo para a guerra. Na cara. Parece que ela está indo para a guerra. E quando ela volta, parece que ela está voltando da guerra. Quantos crentes carrancudos que eu conheço? Cara feia, cara amarrada. Sou crente. Olha o pecado. Olha o inimigo, olha o diabo. Os crentes da lei sofrem. O fardo é pesado. Não é fácil não, hein? Abençoado, Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo é suave. E o Espírito Santo me disse um dia, e eu coloquei no meu livrinho, Provérbios de MGA. Depois vocês me lembram de pegar 2 para vocês ali. Vocês me lembram, então não esqueço. Eu coloquei no Provérbios. Se está difícil ser crente, abençoado, você está seguindo qualquer um menos Jesus. Qualquer um menos Jesus. Se está pesado, se está difícil a vida, estou me arrastando, nossa, para comer um arroz e feijão, eu estou me arrastando, você nem imagina o que eu estou fazendo. Então você está seguindo qualquer um menos Jesus, porque ele disse, o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Por que está pesado? Tem coisa errada aí. Ele não falou, Mateus? Vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Como é que está difícil? Para mim é fácil.
Ah, mas o que você faz, pastor? Eu glorifico a Deus, adoro a Deus, falo com os meus anjos e vou dormir. Mas o problema... Não, isso aí não é problema meu. Isso aí, o problema meu é ser honesto, é ser verdadeiro, é ser sincero, é plantar para que eu possa colher amanhã. Isso é minha parte. Eu fazendo a minha parte, Mateus e Filipenses ensinou, não ande ansioso, vai dormir. Hebreus 1,14, porque os anjos estão a seu favor. Salmo 91, ele dá ordem aos anjos a seu respeito. Se você fizer a coisa certa, abençoado, de fato, todas as coisas colaboram para o bem. Agora, se você ficar entristecendo o Espírito Santo, você está fazendo coisa que Jesus não quer que você faz, sacrifício, eu estou aqui sacrificando para Deus me abençoar. Ele já te abençoou. Ele já sacrificou. Ah, eu que não cuido da minha salvação, não. Senão, se eu não cuidar... Então, aí se entristece o Espírito Santo. Porque ele derramou sangue por você. E é você que tem que cuidar da sua salvação. Você tem que cuidar da sua vida terrena, carnal. Da sua salvação. Hebreus 9. Jesus é o autor da nossa eterna salvação. Jesus é o autor, o responsável. Oh, se eu perder minha salvação, a culpa é de Jesus. Você sabia disso? João 10, 28, o que Jesus disse? Eu vos dou a vida? Se ele me deu a vida eterna e eu perco, de quem que é a culpa? Foi ele que deu, eu não pedi. Eu não fiz nada para ter a vida eterna. João 10, 28, eu vos dou a vida eterna. Ou não está claro que a vida eterna é algo que é eterno, que não se perde? Está vendo? Como que o negócio é racional? Vida eterna. Como é que é perder algo que é eterno, irmão? Por isso que eu tive a ousadia de falar. Se eu perder minha salvação, a culpa é de Jesus, porque ele me deu algo que é eterno. Não é como perder algo que é eterno. Só quem entendeu. Nunca vai perder, né, irmão? Nunca vai perder. Bom, volta lá então. Coríntios 10. Vamos entrar num assunto aqui agora que... Olha lá, ó. Coríntios 10. Onde eu parei aqui da primeira parte, vamos continuar do verso 22 para frente. Por que do 22? Porque no verso 7 ele diz para não sermos idólatras, no 8 para não nos prostituir, no 9 para nós não tentar o Senhor, no 10 para não murmurar, no 11 ele falou que essas coisas aconteceram para aviso nosso, e então o verso 22. Pronto. Coríntios 10, 22. Ou provocaremos a zelos o Senhor? Quer dizer, 7, você vai ser idólatra, 8, você vai se prostituir, 9, você vai tentar o Senhor, 10, você vai murmurar, 22, sério mesmo você vai provocar o Senhor? Quem entendeu? Sério que você vai provocar a Deus só porque você não perde a salvação? Só porque você é salvo, sempre salvo? 7, você vai ser idólatra, 8, você vai se prostituir, 9, você vai tentar o Senhor? Ah, vou pular do prédio, porque está escrito que aos meus anjos ele dá ordem ao meu respeito. Olha que Jesus não fez isso em Mateus 4, hein? Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Está claro? Então 22. Ou provocaremos a zelo o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Hã? 23. Todas as coisas são lícitas. Ele já tinha falado isso em Coríntios 6,12. Se quiser colocar do ladinho aqui, ó, Coríntios 6,12. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, sublinha aí, mas nem todas edificam. Olha que apostolado. Eu não vou fazer coisa que não edifica. Eu não vou falar coisas que não edifica. Eu não vou tomar atitudes para com vocês que não edifica. Está claro? 24. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. Em outras palavras, ajudar o seu irmão. Ajuda o irmão. Estica a mão para ele. Dá uma força para o irmão, para a irmã. 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada. Meu irmão, você não vai ser aquele chatão de chegar no mercado. Me dá 1 quilo de salsicha, por favor. Ou do que é feito salsicha mesmo? Aí você não vai comer, irmão. Você sabia disso? Você sabe qual que é o pior alimento da face da terra? Se chama salsicha. Sabe por quê? 50% é sal. E o resto? Sicha. Deixa eu falar sério.
O pior alimento do mundo, da terra, se chama salsicha. Pastor, eu adoro um cachorro-quente. Se você comer um de vez em quando, muito difícil na vida, você não vai morrer por causa disso. Mas se você é daqueles que usa a mistura, faz salsicha, no pão salsicha, o suco de salsicha, o bolo de salsicha, o câncer vai chegar rapidinho, hein? Pode ter certeza disso, irmão. A última vez, o pior alimento, já estudei sobre isso, o pior alimento da terra se chama salsicha. Ah, gostoso, claro. E a química que eles colocam lá para você gostar, para dar o sabor, que é o caso da Coca-Cola. Por que eu não quero falar nomes, mas por que tem aquelas qualquer coisinha cola, vai, qualquer coisa cola, aquelas bem vagabundas de 1,50. 3 litros por 1,50, irmão. Então é coisa que já não vale muito, né? Oh, mas a Coca-Cola é 15. Então aqueles que imitam a raiz, se a raiz já não presta, você imagina os que imitam. Se a de 12, 14 já não presta, imagina de 1,50, 2. Agora, eu já estudei sobre isso também, isso é nova ordem mundial. Caramelo, acidulantes, açúcares e outras químicas lá que coloca para te dar o sabor. A Coca-Cola tem tanto açúcar, por exemplo, num copo de Coca-Cola, copo americano, copo pequeno, 5 colheres de açúcar. Tá bom assim? Pois você não sabe o que as pessoas engordam, né? Estou te explicando. Nem é meu assunto. Um copo, não é copão grande, não. Um copo americano de Coca-Cola. Um copo tem 5 colheres de açúcar. Agora pega um copo d'água, coloca 5 colheres de açúcar e vê se você consegue tomar. De tão doce que vai estar. Aí você fala assim, e como é que eu consigo tomar Coca-Cola? Porque o ácido engana o gosto, e passa e você não sente o doce do açúcar. Depois você assim, não fica aquele negócio por um tempo, que dá mais vontade. É a química que engana o seu cérebro, por isso que vicia. E a pessoa quer coca. Eu conheci um irmão que acordava 3 da manhã para tomar coca. O cara vai dormir, coca, e acorda 2h30, 3h30 para tomar coca. Não, você toma o que você quiser, cada um. Eu estou só fazendo um comentário aqui. É igual a salsicha. Você quer comer, para mim não muda nada. Você quer comer um caminhão de salsicha. Para mim, estou só te falando, o pior alimento do mundo se chama salsicha. Que não é nem meu assunto. O Dr. Laí Ribeiro, que é um homem muito conceituado, disse: quem toma um copo de coca que tem 5 colheres de açúcar, depois tem que tomar 20 copos de água da boa para voltar ao zero, para voltar como que era. Você conhece alguém que toma 20 copos de água? Para anular o efeito. Não, ninguém toma 20 copos de água. Pelo contrário, toma 20 copos de coca. E aí, câncer, diabetes e blá, 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 que não preciso. Falei, né? Coríntios 10, então, verso 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada. Se vocês souberem como que é feito Danoninho, hein? Vocês souberem como que é feito o açúcar. Sabe o açúcar? Não vou citar o nome, fazendo propaganda. O açúcar que você dá no café, se você souber como que é feito o açúcar, você nunca mais come. Eu não vou te falar aqui. Não vou falar não, vai. Mas vou te dar uma dica. O meu primo tinha uma padaria. E eu era criança. Criança adora doce, né? Melado esse negócio. Eu tinha uns 12, 13. Aí fui na padaria do meu primo. Domingo, ele fechou a padaria. Vamos lá, molecada, fomos lá comer. E, nossa, quando eu chego na padaria... Não na vitrine. Na vitrine é tudo bonito, tal, tudo legal. Não é assim a primeira impressão? Lá dentro da padaria. Estava fechado, entra aqui. E entramos para dentro da padaria onde faz o pão doce. Acho que não vou falar não, vai deixar quieto. Vai. O que estava andando por cima dos pão lá. Você sabe o que anda por aí, né? Ele estava andando em cima dos pão, em cima dos pão doce. Pão doce que eu comia tanto. E eles andando em cima do pão doce. Nunca mais. Paulo falou aqui, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar. Você não acha que eu vou chegar assim... Bom dia, seu Joaquim, tudo bem? Me dá 5 pãozinhos. Mas aqueles pãozinhos que o rato não passou em cima não, tá? Você não acha que eu vou falar isso, né? Sempre, é claro. Bom dia, dona Maria, tudo bem? Me dá aquele pão doce. Mas pega aquele que o rato não passou em cima, tá?
Você não acha, meu primo tinha padaria, você não acha que eles fazem 50 pão doce, vendeu 10 só, já passou 2 dias, eles vão jogar 40 pão doce fora? Eu vou falar rápido, quem pegou, pegou, hein? Aí eu falei, mas o que você faz com esse pão doce? Não, não, ô João, vem aqui, passa o caramelo aí. Aí pegou o pincel, molhou no negócio, passou, mas o pão doce ficou novinho de novo, brilhando. Mas ficou... Falei. E põe lá. E vai me falar que você não comeu um pão doce. Então, Coríntios 10, 25. Comei de tudo que você vende no mercado sem nada perguntar, por causa da consciência. Pois a terra é do Senhor, irmão. Quem é que fez o rato? Ai, escapou essa aqui. Quando Paulo diz que a terra é do Senhor, quem é que fez o trigo que faz o pão? Quem fez o trigo? E quem é que fez o rato também? A terra é do Senhor, irmão. Come sem perguntar. Posso ouvir um amém? Nossa, pastor, eu não estou te falando nem metade, irmão. Eu só parei no pão doce. Não, você não está achando, de novo, você não está achando que vão fazer 60 pão doce, vendeu 10, passou 2 dias, você acha que eles vão jogar fora? Todo dia vai jogar 40 pão doce fora? Que firma que sobrevive? Então passa um melzinho, né, irmão? Passa um mel, o mel é novinho, aí dá aquele brilho, não é assim? Deixa eu parar, vai. Coríntios 10, 26. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos, presta atenção nessa... Domingo vai ser tremenda a ministração, hein? Uma dica que eu vou dar, hein? Tá? Uma dica, sublinha aqui, ó. Se algum dos incrédulos, é só uma dica. Coríntios 10, 27. Se alguns dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir... Ah, pastor, eu não estou sabendo de nada. Acabou o futebol, o meu amigo falou assim, vamos lá em casa comer um churrasquinho? Ah, então vamos. Não é assim a vida? E você não come um churrasquinho? Nossa, está gostoso o tempero, hein? Se alguns, 27, se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que puser diante de vós. Diga bem forte, sem nada perguntar. Bom, se você for na Índia e perguntar, você não vai comer nada, né? Nossa, que coxa gostosa, o que é isso aqui? Isso aqui é um cachorro que eu achei na rua ali. Você sabia que é assim? Na China, na Índia. Nossa, mas tá crocante. Não, isso aqui é um rato, a gente cria rato já faz tempo. Você sabia que é assim? Escorpião, barata, e por aí vai. Cachorro, irmão, gato. E aí? Então, 27. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiser ir, diga, eu não sou obrigado a ir. Se alguém te convidar e você quiser ir lá na padaria do meu pai, ele me convidou, eu quis ir, criança, louco para ir, cheguei lá e ouvi coisa que eu não queria ver mais. Mas eu quis ir. É claro que o que eu vi não estava na vitrine. Entra aqui, passamos o balcão, lá para dentro. Está entendendo, né? Eu quis ir. 27. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. O problema, irmão, posso falar a verdade? O problema não é o rato. O problema é o quê? Consciência. Tem até aquele ditado, o que os olhos não vê, o estômago não sente. Ah, irmão, qual a sua idade? Vai me falar que se até hoje você nunca comeu alguma coisa que o rato passou em cima. Pastor, claro que não. Não que você tenha visto. E você não está vivo aí, saudável, legal? Eu estou te ajudando a destruir as fortalezas. Irmão, a realidade da vida é essa, abençoado. O cara está fazendo um açúcar. Você acha que um caminhão, uma carreta de açúcar, a máquina joga assim, ó. Brrr. Você acha que não cai um mosquito ali, não cai uma lagartixa? Você acha que não cai? Ah, irmão, não precisa falar essas coisas, né? Uma carreta de açúcar? O que é um mosquitinho?
Deixa eu ficar quieto, vai. Olha onde Paulo entrou, hein? Coríntios 10, 27. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que puser diante de vós, sublinha aí, ó, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, eu sou macumbeiro do terreiro, e eu matei essa galinha preta, ofereci ao Satanás, ao Exu caveira, e eu fiz, e acendi a vela, eu fiquei a noite inteira na cachoeira. Irmão, ó, então não come. Diga, por causa da consciência. Olha o verso 28. Pensa num macumbeiro, num despacho. Já viu o despacho na encruzilhada? Eles não colocam uma galinha? Tem gente passando fome. O cara não viu o despacho. Alguém foi lá, pegou a galinha, limpou bonitinho por dentro. Não é assim o normal? Cozinhou ela ou assou e leva para quem está lá morando na rua. Ele não come de lamber os dedos? Por causa? Quem está entendendo? Mas se você chegar nele assim, ó, essa galinha que eu peguei ali foi... Não, pelo amor de Deus, não é assim? Por causa? Então, traduzindo em outras palavras, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Aqui, ó, aqui, coloca o dedo aqui no verso 26. Diga, pois a terra é do Senhor. Quem é que fez a galinha, hein? Mas se você falar que você pegou a galinha ali daquele prato, na encruzilhada, ele não vai querer comer. É ou não é verdade? Mas se for dinheiro, ele pega. Por causa da... Claro, tem que pagar a conta amanhã, ele pega. Coloca R$1.000 num prato, às vezes eu não pego também. Ainda dou autismo. Então a questão qual que é? Qual que é a questão? Quem está entendendo? A questão é a consciência, abençoado. Agora, pastor, eu comi um frango de domingo. Você sabe de onde que veio aquele frango? E se tem uma empresa só pegar prato nas encruzilhadas? E coloca na máquina e você pega e come o frango. E aí? Você não sabe, né? Pastor, nunca pensei nisso. Pode ter também, não pode? O cara tem 20 funcionários, ele vai de sexta-feira, só assim, pega um monte de frango e limpa bonitinho, tempera e você come. Por causa... Aí se você vê... Por isso que Paulo disse o quê? Sem nada perguntar. Por causa? Quem é que está entendendo? A viver. Quem está aprendendo a viver? Olha o que Paulo nos ensinou, hein? Estou terminando. Coríntios 10, 28. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa da consciência, por causa daquele que vos advertiu e por causa da sua consciência. Diga, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Não tem nada a ver. Não vai pegar nada você comer aquela galinha lá. Nossa, mas a galinha foi oferecida para quem? Coríntios 10 aqui, ó. O ídolo nada é. Para quem foi oferecida a galinha? Quem fez a galinha? Então, se você é forte, você vai comer a galinha. Mas se você é fraco na consciência... e você ficar sabendo, você não vai comer a galinha. De novo eu falo, se alguém pegar uma galinha num despacho de encruzilhada e, vamos almoçar em casa, vai ter um frango, tá bom, você vai, você não come tudo legal? Chupa os outros. Mas você não sabe que pegou sexta-feira na encruzilhada. É ou não é verdade? Mas se falar, eu acho que você nem vai, né? Quanto mais comer. Mas na verdade, digam, a terra é do Senhor. Faz assim, ó, e tudo que nela há. O ídolo nada é. Então não tem nada a ver, né? Mas por que a pessoa não come? Por causa? Por isso que ele diz, comei sem nada perguntar. Come e está tudo certo. Amém, abençoado? Perguntou, é porque você não quer comer, hein? Se ele falar que é um cachorro, como é que faz? Você está morrendo de fome? Já assistiu Largados e Pelados? Já assistiu? Aquele que passa na televisão? Os caras não têm o que comer, andando descalço. Eu não servia para isso, eu não gosto nem de grama, quanto mais no meio do mato. Eu não ando descalço por nada. Eu já não servia para isso aí. Eu andar no meio do mato, pisar numa cobra, pisar num sapo, para mim já não serve isso aí. Para mim já não ia dar certo. E não tenho o que comer. Mas lá os caras comem o que aparecer. Né? Diferente. Coríntios 10, versículo 29. Estamos terminando. Consciência, eu digo,
não a tua, porque eu estou em graça, abençoado. Diga, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então o problema não é a nossa consciência. Está claro ou não está claro? Porque você está achando que se alguém falar para mim assim, você é pastor? Eu sou pastor, já faz 30 anos. Eu vou preparar uma comida, você vai comer, vai morrer. Tá bom, tá. Eu tenho mais o que fazer, irmão. Quer dizer, eu não vou dar a mínima, porque a terra de quem que é? E tudo que nela é. Então, a minha consciência é. Mas há fracos, né? Coríntios 10, versículo 29. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade? A minha liberdade, se eu quiser comer, eu como até cru. Minha liberdade. Cristo morreu para me libertar, eu estou liberto. Eu estou em graça. Tenho conhecimento, tenho anjo a meu favor. Então, verso 29. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outra pessoa? Porque para ele é do diabo, é o Exu. Não, a minha liberdade não vai ser julgada não, irmão. Se você vê do diabo, problema seu. Na verdade, Hebreus 2,14, o diabo foi aniquilado. E a galinha, quem criou ela foi Deus. E a terra é do Senhor. E tudo que nela há. Então a minha consciência está forte, está firme. Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo mandou não perguntar. Porque eu vou, compro meu frango, assado ou cru. Hoje mesmo eu comprei, eu gosto muito daquela tulipa que fala. Eu como muito isso aí, eu gosto muito. Eu faço na air fry. Quero saber se é da macumba, se é da boa cumba, se da mal ou da boa. Pegou? Tem a macumba e a boa cumba. Se for da boa, eu como. Se for da mal, eu como também. Eu não quero saber se o frango era preto, se era branco, se não... Diga, a terra é do Senhor. Então, consciência 29, não a minha consciência, mas a de outro. 30. Se eu, com gratidão, Senhor, graças te dou pelo esse almoço, por essa janta. Se eu, com gratidão, participo, por que eu sou censurado? Por causa daquilo, porque dou graças? Senhor, graças te dou, em tudo dou graça. E o macumbeiro, ele vai comer, vai morrer. E eu, Senhor, em tudo dou graça. Que galinha, que frango gostoso. Então consciência não a minha, consciência dele. Quem está entendendo? Porque eu não estou nem aí. Porque a terra e tudo que nela há. Está claro ou não está claro? Coríntios 10, 31. Portanto, para terminar, quer comais, o que você come, hein? Quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Não, a lista vai ficar muito grande, ficar dando exemplo, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque a terra e tudo que nela... Pô, irmão, você não vai mais ficar... Isso é de Deus, isso é do diabo. Ah, não, isso aqui não, mas isso aqui não. Você não vai viver assim, né, irmão? Posso ouvir um amém? Amém. Porque a terra e tudo que nela, você não vai ficar mais. Não vai ter roupa também, né? Nas igrejas da lei, se a mulher usar vermelho, olha a pomba. Pomba o quê? Que pomba? Eu adoro ver a pastora de vermelho, que loira fica bonita de vermelho. Que pomba, rapaz? Aqui é a pastora Sueli, ó. Que mané pomba? É a pastora Sueli. Tá claro ou não tá claro? Mas os mente fraca, quem está entendendo os mente fraca? Mente fraca fica atribuindo. Não é? Tá cheio de crente assim. Tá cheio de crente assim. Olha a mulher de vermelho. O que tem? Você está assistindo muito o filme do Richard Gere com a Julia Roberts, a dama de vermelho. Você está assistindo muito esse filme. A religião faz isso. Fica atribuindo. O vermelho é do diabo. Aí eles, qual que é o de Deus? Não, o branco é de Deus. O vermelho é do diabo. Na verdade, a terra e tudo que nela. Então, na verdade, tudo é uma questão de... Diga, a minha está limpa, graças a Deus. Para terminar, Coríntios 10,
Verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha o apostolado. Não vos torneis causa de tropeço. O que é causa de tropeço, hein? Você tá num jantar. Vou dar um exemplo bem bobinho. Aí você está num jantar. 8 pessoas. Aí chega lá, você descobre que aquela comida XYZ, sei lá. E todo mundo está com uma fome, louco para comer aquela comida. Não seja pedra de tropeço. Não come não, que isso aí é um rato. Você não vai falar isso, né, irmão? Ainda mais se é um lugar que só come rato. Porque tem lugar que come. Você sabia disso? Tem lugar que come rato. Tem lugar que come cachorro. E vê como que é uma questão cultural e de consciência. Eles comem o cachorro e nada a ver. Não pega nada, ninguém perde salvação, ninguém vai para o inferno. Ué, mas você não come a vaca? Você não come o porco? Você não come o boi? Ele come o cachorro. Nossa, comeu o cachorro! É uma questão cultural e de consciência. 99,9% se você tivesse nascido lá, você ia comer também. E com a consciência limpa. É ou não é verdade? É igual criança nascer na Inglaterra e falar inglês. Sem ir na escola fazer aula de inglês. Você vê que na Inglaterra e nos Estados Unidos é um nível superior ao brasileiro, né? Que lá, até moradores de rua falam inglês fluentemente, uma coisa... Não fizeram aula igual nós fazemos aqui. O cara mora na rua, não tem onde dormir, não tem o que comer, mas fala o inglês que é uma beleza, fácil. Bom, Coríntios 10, versículo 32 para terminar. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus. A irmã está até chorando. Porque aqui foi uma dificuldade, nós, na 5ª série, já começou a aula de inglês, né? Para aprender house, orange, apple. E lá o cara já nasce falando inglês. Nem na escola ele não faz. O cara já nasce falando inglês. Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios. Quem recebe essa palavra? Nem para a igreja de Deus. Levante a mão, vamos orar. Diga assim, ó, eu não posso ser causa de tropeço, motivo de tropeço, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Vamos terminar? Coríntios 10, 33. Como também eu, Paulo, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam receber a graça apostolado, né? Entender o que eu entendo, né? Salvar aqui não é ir para o céu, tá? Possam salvar, quer dizer, possam chegar no entendimento que eu cheguei. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus? Olha, quarta-feira você não pode perder por nada, hein? Os crentes vão subir nas paredes quarta-feira. Os crentes da lei, né? Eu tô falando. Quarta-feira você não pode... E domingo você não pode perder. Que domingo tem uma revelação. Nossa. Senhor, em tudo eu dou graças ao meu Deus. Em tudo eu dou graças ao meu Senhor, pois eu entendo que é sua vontade para comigo. Agradeça a Deus dizendo: em tudo eu dou graças ao meu Deus, em tudo eu dou graças ao meu Senhor, pois eu entendo que é sua vontade para comigo. Senhor, graças te dou por essa noite, pela manifestação de gozo e alegria, de entendimento que o Espírito Santo nos dá, pela ministração angelical em nosso favor. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegue em nossas vidas. 1000 caem ao nosso lado, 10 à nossa direita, não seremos atingidos. Os anjos são espíritos ministradores enviados para nos servir em nosso favor. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Isso para a glória de Deus, no cumprimento da palavra que está escrito. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Por isso, para a tua glória, te louvamos
louvamos e te exaltamos e te reconhecemos em nosso meio. Cantem comigo para terminar. Em tudo eu dou graças ao meu Deus, em tudo eu dou graças ao meu Senhor, pois eu entendo que é sua vontade para comigo. Graça e paz, e até domingo às 6 da tarde, culto de louvor e adoração com palmas ao Senhor, ao nosso Deus. Até domingo pela fé, graça e paz.